Oi, eu sou a Nina e hoje eu vim indicar 10 leituras mais rápidas para você fazer aí num feriado, para quem quiser aproveitar o carnaval ou então no final de semana. Bom, como o próprio título diz, a ideia aqui foi trazer 10 leituras que eu fiz mais rápido mesmo. São livros mais curtos, mas acho que leituras curtas não necessariamente são leituras mais rapidinhas de fazer. Mas foi muito pensando no carnaval, né? Sei que carnaval aí tem muita gente que gosta muito de aproveitar, que vai utilizar para festa, mas também tem, né, quem vai ficar mais em casa e é uma boa oportunidade de ler, de fazer alguma maratona. Mas também, né, isso serve para qualquer final de semana, qualquer feriado, qualquer momento que você queira pegar um livro e ler ele até o final num dia ou terminar ele dentro desse período de tempo. Ressaltando, não são livros carnavalescos, vocês sabem que eu não leio coisa feliz, então eu tentei ter bem variada aqui, a seleção tá bem variada, tem livros para todos os gostos, mas as minhas leituras não costumam ser carnavalescas, então não venham com essa expectativa. Eu realmente escolhi livros que são mais curtos e que eu li mais rápido, ou que eu acho que são possíveis de ler mais rápido por um motivo ou por outro que eu vou explicando aqui. Vamos lá então, que é bastante coisa. Vou seguindo na ordem que eles estão dispostos aqui, então não tem nenhuma ordem específica. Eu já me desculpei no vídeo de leituras do mês que eu tô gravando no mesmo dia, mas vou explicar aqui também, né? O microfone tá sem bateria, eu achei que um deles estava com bateria porque são dois. Então vocês me desculpem porque eu preciso gravar hoje e tem um passarinho piando bastante no fundo. Mas enfim, vou seguir aqui, no próximo os microfones estarão carregados. O primeiro livro é o Siddhartha, do Hermann Hesse. Essa minha edição é bem pequenininha, ele é um livro bem curto. E ele é um livro muito contemplativo e reflexivo, né? Ele vai falar aí vai contar a história do Siddhartha, né? Siddhartha Gautama, o fundador do budismo, e ele vai contar sobre, né, sair dessa vida de luxo, da vida em que ele tinha tudo, para buscar um real propósito. É algo muito presente na obra do Hermann Hesse. Esse foi o primeiro do Hermann Hesse que eu li, então quem não conhece, acho que é uma ótima porta de entrada. E além de tudo, a escrita prende muito, além de ser super filosófico. Então, apesar dele ser um livro com bastante reflexão, a história e a forma como ela é narrada prendem muito. Então, eu li muito rapidinho. Não é um livro que fica difícil por conta dessa parte filosófica. Então, uma super recomendação aí para quem quiser algo do tipo. O próximo é uma leitura que eu fiz um pouco mais recente, faz menos tempo, e que já vai por outro caminho, então vocês vão ver que tá bem variado, que é A Morte em Suas Mãos, da Otessa Moshfegh. Eu já comentei em algum dos últimos vídeos de leituras do mês, dezembro ou novembro, e aqui nós temos, né, uma senhora mais idosa que se muda para um interior, para uma casinha no meio do campo, após perder seu marido, e ela encontra um bilhete sugerindo que tem um corpo, né, nesse lugar. Então ele vai ser, de certa forma, um thriller, mas não necessariamente um thriller, ele vai focar muito mais, menos, né, no suspense do que aconteceu em si, e muito mais nos impactos disso, né, então, na vida, né, dessa mulher que tá sozinha, e como tudo isso vai gerando gatilhos sobre a vida que ela teve, sobre as memórias e enfim. Amei esse livro, eu comentei, né? Fiquei super curiosa para ler outros livros da autora, e como ele tem todo esse mistério, você fica muito curioso para saber o que vai acontecer. Eu li super rápido, ele tem 190 páginas, então um livro aí de quase 200 páginas para quem gosta desse tipo de livro. Agora um russo, para ficar bem variado mesmo, o Rei Lear da Steppe. Aqui, como o título também já sugere, né, a gente vai ter, não uma releitura, mas um livro com inspirações e características vindas do Rei Lear de Shakespeare, mas numa pequena propriedade rural ali da Rússia. Então esses personagens que vão se encaixando um pouco na história do Rei Lear. E, sério, quem não leu o Rei Lear também não tem problema, tá, gente? Eu não li Rei Lear, inclusive o Rei Lear de Shakespeare, mas conheço a história e gostei demais desse aqui. É um daqueles que você, né, ri, ao mesmo tempo reflete, super divertido, mas sem deixar de ter aquela tragédia russa que a gente ama. Então, maravilhoso, gosto muito desse também. Passando para um agora que tem mais a cara do carnaval, acho que desses aqui, esse é o muito carnavalesco, é Fim, da Fernanda Torres.
saiu, né, tem série agora sobre, baseada nesse livro aqui, mas ele vai contar a história de alguns amigos. Eles já estão na terceira idade, inclusive a gente vai acompanhando através do fim de cada um, né, da morte de cada um deles, mas a gente vai conhecendo a história por trás, e eles passam, né, no Rio de Janeiro, tem vários estereótipos de pessoas brasileiras, aí, cidadãos brasileiros, família tradicional, alguns um pouco mais fora disso. E é um livro que é divertido, ao mesmo tempo traz aí essa reflexão sobre o fim da vida, sobre envelhecer, sobre rever, né, os acontecimentos. Ele traz muito da perspectiva de um sobre o outro, então no fim também tem bastante aí sobre amizade. Também é um livro que é mais curto. Esse eu demorei um pouco mais para ler, eu não li ele em 1 ou 2 dias, mas ainda assim eu li bem rápido e eu acho que é bem possível. Tem 200 páginas. O próximo também tá aqui na faixa Literatura Brasileira Contemporânea, e esse sim eu li de uma vez só, e eu recomendo muito que seja lido de uma vez só. Então, aquele momento que você tem algumas horinhas pela frente, é o Mônica Vai Jantar, do Davi Boaventura. Ele tem 90 páginas, é bem curtinho mesmo, e esse livro vai ser um fluxo de consciência dessa protagonista, Mônica, que chega em casa um belo dia e descobre que seu companheiro acabou de ser linchado por ter assediado sexualmente no metrô, uma outra mulher, né? Então ela tem esse jantar do trabalho super importante que ela precisa ir, e a gente vai acompanhar a cabeça dessa mulher nesse curto período de tempo entre ela saber do que aconteceu e ela precisar se arrumar para ir nesse jantar. E tudo que passa, né, todo esse turbilhão de achar hediondo o que ele fez, ao mesmo tempo não reconhecer nessa atitude dele a pessoa que ela conhece e precisar, mesmo assim, ir nesse jantar do trabalho. Então, assim, maravilhoso. Como leitura, esse aqui é um pouco mais denso, tanto pelo fluxo de consciência quanto pela temática super pesada, mas ele é muito curto, né? Vocês vão ver aqui que também a letra dele é grande, então é um livro que foi feito, na minha concepção, para ser lido realmente de uma vez só, sem interrupções, mesmo com essa densidade. O próximo da lista é Os Segredos, do Dominique Starnone. Qualquer livro do Dominique Starnone, pelo menos os 3 que eu já li, entrariam aqui, porque são livros, no geral, mais curtos e com leituras assim que prendem muito. Eu leio muito rápido, mas acabei pegando esse aqui. E nesse livro nós vamos ter uma reflexão sobre as coisas, os acontecimentos, os segredos que nos definem, como esses segredos nos unem a outras pessoas, e um pouco da nossa desimportância no mundo também. Então aqui nós temos um homem que na juventude compartilha um segredo muito intenso para ele com uma namorada da época. Eles acabam terminando e muitos anos depois, às vésperas dele receber uma premiação super especial, ele é perseguido pelo fantasma desse segredo que ele contou. Como eu falei, é muito menos sobre o segredo em si, então é um livro que não vai se desenrolar sobre esse segredo, mas muito mais sobre os impactos, né, de guardar e de compartilhar quem a gente é com outras pessoas. Então, gosto muito, recomendo bastante. E também é uma leitura super rápida, ele tem umas 150 páginas. Prosseguindo, Desonra, do Katsi. Esse aqui entra um pouco no caso de leitura mais densa. A gente vai começar a história, de forma muito resumida, com um professor que acaba, né, assediando uma aluna, e o caso vem à tona, ele é afastado. Então a gente já tem essa temática que por si só é uma temática pesada. Ele é um homem já de 60 e poucos anos, então a gente tem, né, essa parte da história. Mas esse homem, após ser afastado, ele vai pro interior, né, visitar a filha dele, e lá nós vamos ter uma questão social da África do Sul pós-apartheid muito violenta e intensa. Então eu brinco que eu não fui preparada, né, porque acontece nessa história. Eu li muito rápido justamente por isso, assim, são acontecimentos, todo desenrolar, né, tudo que tem aqui dentro é muito grave, muito intenso, e você fica com muita vontade de saber o que vai acontecer, mas eu já aviso que é um livro bastante pesado. Ele também não é tão curtinho assim, 250 páginas, mas eu acho que eu li em 2 ou 3 dias, então super daria num feriado. Foi meu primeiro contato com o Katsi, então quem tiver outras indicações dele me conta aqui, porque eu amei esse.
Mais um da série Retrato Social, Sociopolítico de um País, através da literatura, Anatomia de um Desaparecimento de Hisham Attar. Esse aqui vai falar um pouco sobre o regime ditatorial na Líbia, né? Então nós temos um pré-adolescente, adolescente ali, e seu pai desaparece. Então a gente tem tanto a construção desse relacionamento dele com o pai até esse momento, quanto uma namorada que o pai tinha, que pela qual de certa forma ele nutria uma paixão secreta, e como depois desse desaparecimento ele vai descobrindo quem o pai dele realmente era versus a pessoa que ele conhecia, assim. Então é um livro também, novamente, né, estamos falando aqui de desaparecimentos por conta de regimes ditatoriais, não é um livro nem um pouco leve, mas esse livro aqui eu li muito rápido, ele realmente me prendeu muito, foi uma das melhores leituras no ano em que eu li. 217 páginas aí, então também tranquilo para um feriado. Essa aqui ele veio pelo pacote de textos, então essa não é a capa original dele. A capa original é esta aqui, para quem quiser buscar. Quase acabando e eu suando porque tá 30 graus aqui, mas vamos lá. O próximo é uma leitura super recente também, é o Bem-vindos à Livraria Ryunandong. Esse aqui ficou super conhecido, acho que todo mundo já deve ter ouvido falar aí nos últimos tempos, e é um dos livros que eu não tava dando muito por ele no início, e no final ele me surpreendeu bastante, né? Aqui a gente vai ter uma história, então, um pouco mais quentinho no coração, eu diria, mas que ela ainda tem essa parte de crítica também. Né? Nós temos aí essa mulher jovem que abre essa livraria, começa a fazer essa livraria dar certo, né? Nesse bairro de Ryunandong, mas no fim ele vai trazer muita reflexão sobre o capitalismo, sobre as noções de sucesso, sobre o que é sucesso para uma pessoa ou para outras, muito sobre a relação de trabalho, que é uma relação bastante intensa na Coreia, mas que a gente consegue associar com certeza aí a realidade do Brasil também. Então, super recomendação. Esse aqui é um livro que é mais leve, apesar de tratar desses temas e ter essas reflexões. Ele não é tão pesado quanto alguns dos que eu citei aqui. Ele também não é tão curto, tem 260 páginas, mas como ele é um livro mais levinho, mais quentinho no coração, dá pra ler bem rápido. Por fim, mas não menos importante, Após o Anoitecer, do Murakami. Qualquer livro mais curto do Murakami eu li muito rápido e eu poderia indicar aqui. Eu acabei escolhendo Após o Anoitecer porque eu acho que é um que tem uma vibe também um pouco mais feriado, mais carnaval, né? Ele tem em torno de 200 páginas e aqui ele vai trazer alguns personagens da noite. Durante uma madrugada, aí, personagens que se encontram de diferentes formas durante essa madrugada, né? A gente tem aí como centro um bar. Ele tem um toque Murakami de coisas muito estranhas, né? Então, essa personagem que é um pouco mais central, a irmã dela, tá dormindo há meses, de forma misteriosa, não acorda. Mas ele também tem aquilo de usar disso para falar muito sobre uma realidade, no fim das contas. Então, recomendo demais, gosto bastante desse aqui, acho que é uma leitura bem rapidinha. Como ele vai falar aí desses personagens da noite mesmo, né? Pessoas que trabalham em bar, músicos, pessoas noturnas, prostitutas, enfim. Acho que ele combina bastante aí com a atmosfera do carnaval. Foram essas as indicações, espero que vocês tenham gostado. Eu tentei ser bem variada, pegar um pouquinho de tudo. Se vocês quiserem que eu continue, né, gravando outros vídeos assim ou com outros temas para eu indicar, deixem aqui nos comentários. Um bom carnaval para todo mundo e a gente se vê no próximo vídeo.